Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Notícia, atualização em jornalismo na hora do seu almoço, ao vivo pela Conecta Mais TV. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata, segundo os termômetros, é de 14 graus. Mas a sensação térmica está bem abaixo disso, porque tem um vento gelado na rua. É o inverno dando os seus primeiros toques aí para todos os gaúchos que sempre recordam que entre maio e agosto sempre faz bastante frio aqui no Garrão da Pátria. Iniciamos o nosso programa justamente falando sobre isso. A quinta-feira começa com muito frio no Rio Grande do Sul e o sol predominará ao longo do dia. O estado pode registrar mínimas abaixo do 0 graus. A próxima madrugada deverá ser bem fria também aqui no estado do Rio Grande do Sul. O tempo aberto favorece o resfriamento ao longo do dia, com mínimas que ficam típicas do auge do inverno. De acordo com a Metsul, Meteorologia, uma massa de ar seco associada a um centro de alta pressão favorece o tempo ensolarado, mas também ajuda a manter intenso resfriamento que vem sempre à madrugada. Pode haver mínimas negativas e geadas em alguns pontos do estado. E como toda a chegada do frio traz belas paisagens, no Planalto Médio, diversas cidades amanheceram cobertas pela geada. É a primeira do ano que chega no dia 13 de maio. Amanhã dessa quinta-feira, as temperaturas registradas no Planalto Médio atingiram mínimas de 5 graus. Nas primeiras horas do dia, diversas pessoas aí registraram neblinas e geadas ao longo da região. E se você aqui que nos assiste todos os meios-dias também agora vai registrar belas paisagens aí nos amanheceres gelados que as nossas cidades têm, envie a sua foto diretamente para o WhatsApp da Conecta Mais TV e a gente reproduz no ar com os créditos de quem levantou cedo para fazer essa fotografia. Lembramos que o nosso programa conta com o apoio especial da Universidade de Caxias do Sul, campus Nova Prata, e também da funerária Dec Giovanni. Seguindo com as notícias, fizemos um giro pelo esporte e o resumo da dupla Grenal nessa quinta-feira. O Grêmio encara o Lanús para a Copa Sul-Americana na quarta rodada. O Grêmio joga em casa e o horário do jogo é às 19h15. Lembrando que no primeiro jogo o Grêmio acabou ganhando, então agora joga para avançar. E deve vir escalado aí com Breno, Diego Barbosa, Juan, Pedro Jeromel e Wanderson. No meio-campo, Darlan, Matheus Henrique e Thiago Santos. E na frente, Ferreirinha, Diego Souza e Luiz Fernando. Esse deve ser a escalação tricolor para o jogo de hoje à noite. O Internacional já está focado na final do Gauchão e tem que ajuntar os cacos após a derrota da última terça-feira. E a perspectiva diz que o Inter sofre mais de 80% dos gols no segundo tempo e tem a defesa sobre desconfiança para o Grenal. Falhas no sistema defensivo geram contestações da torcida e abrem a incógnita entre Zé Gabriel e Lucas Ribeiro para o clássico. Lembrando que Grenal é Grenal, pode arrumar a casa ou pode desmanchar as equipes. Nas informações para a região, começando por Nova Prata e o principal destaque do nosso editorial. Os Guardiões dos Saberes Ancestrais. Esse é o tema do 17º Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que já está a todos os pulmões aí com reuniões, planejamento que estão fazendo e dando forma ao momento de luz, cor, esperança e vida para todos. O Festival de Folclore vai acontecer de 10 a 12 de setembro em Nova Prata, que será palco do melhor festival de folclore do mundo. Então aí, você já sabe, o tema do festival desse ano é os Guardiões dos Saberes Ancestrais e vai ocorrer de 10 a 12 de setembro. Seguindo com as nossas informações, uma campanha beneficente porque nós também abrimos espaço para causas nobres. E em Nova Bassano se solicita aí doações para a campanha Juntos pelo Pedro.
Pedro é um rapaz aí de Nova Bassano que conta com 13 anos de idade e ele é portador de paralisia cerebral e epilepsia refratária de difícil controle. Já fez muitas cirurgias, faz uso de várias medicações e precisa de suplementos específicos e terapias de alto custo, como o método neurovolutivo, método de Kobat, Will, reabilitação, treinos de marcha, enfim. Ele diz que o pai trabalha, mas o salário é insuficiente e a mãe tem que se dedicar integralmente aos cuidados com o pequeno Pedro. E ele pede ajuda aí. Os canais de doação podem ser na Caixa Econômica Federal ou no Banrisul. As agências aí 1485 da Caixa e a conta 13078 em nome de Pedro HT Felizardo, ou no Banrisul, a agência 0755, a conta 3505216802 em nome de Thaís Tremarim, ou pelo Pix também em nome de Thaís Tremarim, com o contato 99919 4904, juntos pelo Pedro, campanha em Nova Bassano. Seguindo com as notícias que nós temos para essa manhã, hoje temos um aniversariante na região, é o prefeito Valdemar de Carli, lá de Veranópolis, que está completando mais um ano de vida. E ele recebeu as homenagens no gabinete nessa manhã e nós também transmitimos os nossos parabéns ao prefeito Valdemar de Carli. Seguindo com as notícias, um atleta veranense vai participar da ultramaratona que vai ser realizada na Serra Gaúcha. Chumbinho vai participar aí da ultramaratona Caminhos para Caravaggio e o projeto pretende ajudar a Liga de Combate ao Câncer, né? E ele está vendendo um a cada quilômetro que irá percorrer. A situação é que essa ultramaratona aí, ela tem um longo percurso de distância, são quase 200 quilômetros, e vai ser realizada aí em 21 de maio. São 217 quilômetros que deverão ser percorridos em até 60 horas. Então, uma infraestrutura está sendo montada. Boa sorte para o atleta Chumbinho, que vai representando Veranópolis e toda a região. Nas informações para Fagundes Varela, monitores estão aí junto ao transporte escolar a fim de monitorar as atividades dos alunos, como temperatura e outros sinais, a fim de garantir a segurança sanitária no transporte coletivo e na retomada das atividades. A fim de proporcionar maior segurança, tendo em vista aí as questões vinculadas à pandemia, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Fagundes Varela disponibilizou monitores que vão acompanhar os trajetos escolares pelo município. Enfim, aí eles fazem a medição da temperatura e evitam que pessoas com qualquer sintoma possa circular entre as crianças. Em Bento Gonçalves, a paróquia São Roque se prepara para o tradicional mondongo comemorativo à festa do padroeiro. Contudo, né, como nós temos aí as questões vinculadas à pandemia e o distanciamento controlado, nesse ano o mondongo será feito na modalidade de drive-thru e será na próxima sexta-feira, dia 21 de maio. A ação tem por objetivo levantar recursos para a manutenção da estrutura pastoral e dos serviços de evangelização. 1 quilo do prato será vendido a R$ 35,00 e a entrega será feita a partir das 16 horas no Salão Paroquial, que é aí na Rua Vereador Loreno Menegotto, lateral da Igreja São Roque. Então, quem tem interesse pode ir se mobilizando através do telefone da Casa Paroquial de Bento para fazer a sua encomenda. Nas informações sobre o turismo, a rota turística Pão e Vinho é debatida com o presidente da Assembleia Legislativa. A reunião ocorreu aí no gabinete do deputado Gabriel Souza no dia de ontem com os prefeitos da região de Bento, que pretendem abrigar a rota turística do pão e do vinho, juntamente com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela. Participaram da reunião diversas lideranças e o grupo pede a pavimentação de 23 quilômetros entre os municípios de Santa Teresa, Roca Salles e Mussum, que ainda não possuem asfalto.
Ao lado da rota, estende ao lado de 60 quilômetros entre Santa Teresa e Antagorda, sendo um importante incentivo para todo o desenvolvimento regional. Nas informações que nós temos hoje em Farroupilha, a live solidária realizada pelo prefeito, que também é cover do Elvis Presley, arrecadou R$24 mil, que vão ser voltados para a produção de fraldas destinadas a famílias carentes. O projeto conseguirá atender mais pessoas por um período de cerca de 6 meses. A live solidária com o show Elvis Eternamente, interpretado pelo prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, arrecadou um importante valor, cerca de R$24 mil, que serão repassados aí à ONG que atua na fabricação de fraldas. Seguindo com as notícias que nós temos para essa manhã, após a retomada das aulas presenciais, as informações que nós temos é que em Caxias do Sul, 4 escolas registraram aí casos de Covid. As escolas municipais de ensino fundamental Arnaldo Balvê, Tancredo Neves, Santo Antônio e Vila Lobos registraram casos de contaminação por coronavírus. A magnitude dos surtos 10 dias após a retomada assustou a comunidade escolar. As atividades nessas escolas foram suspensas por 14 dias e a vigilância epidemiológica investiga as condições em que isso ocorreu para dar maior segurança a toda a comunidade escolar. Em Caxias também tomou posse o novo presidente da Unimed Nordeste, que quer focar na ampliação dos empregos e no desenvolvimento do serviço hospitalar. O cirurgião Ronaldo Matia, que há 15 anos atua na direção técnica da Unimed Nordeste, vai assumir a gestão 2021-2022, que está presente em 17 municípios da Serra Gaúcha. O novo presidente tem como foco o trabalho, o investimento na ampliação da atual estrutura hospitalar e nos escritórios da Unimed Nordeste por toda a região. Na notícia da segurança para a Serra Gaúcha, a informação que chama a atenção é que em Carlos Barbosa, a Brigada Militar prendeu uma dupla que carregava explosivos ilegalmente em um veículo. O serviço administrativo abordou por volta das 17h30 do dia de ontem, na Rua Independência, no centro de Carlos Barbosa, um veículo Fiat Uno com placas Mercosul. 2 homens foram identificados, um de 22 e um de 25. Ao proceder à revista, foram localizados 5 cartuchos de produto explosivo voltado para demolição. Logo, com o apoio dos bombeiros voluntários, foi isolado o local e acionado o Batalhão de Operações Especiais para a remoção dos artefatos. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro, ficando à disposição da Justiça. O carro foi recolhido pelo Detran. Seguindo com as notícias, vamos ao Planalto Médio e o prefeito de Marau anuncia que vai realizar a vacinação dos professores contra a Covid e dos demais profissionais da educação. Segundo informações, os profissionais devem efetuar o cadastro no site da prefeitura a partir do dia de hoje. Yura Kurtz anunciou no final da tarde de ontem que a vacinação iria acontecer mediante cadastro e é obrigatório a inscrição no site pmmarau.com.br e após o cadastramento, a Secretaria de Saúde vai elaborar o calendário da vacinação dos professores. Logo mais eu conto para você que essa situação da vacinação dos professores pode mudar por força de uma decisão judicial dessa manhã, já chego lá. Falando ainda da região, as informações de Lagoa Vermelha, um assalto a um mercado acabou terminando em um assassinato. O proprietário foi levado a óbito pelo assaltante no bairro Alto Pedragal. Um comerciante, segundo informações, foi aí alvejado com golpes de arma branca na manhã de hoje e, segundo informações, o veículo da vítima foi levado pelo assaltante. Além do carro, dinheiro e cigarros também foram roubados. A Polícia Civil e a Brigada Militar fazem buscas na região. Outro crime incomum e que chama a atenção, o Douglas vai baixar a imagem para a gente poder ver a foto pelo portal diário. Ladrões são presos em Passo Fundo tentando transportar uma vaca no porta-malas. O animal foi colocado no interior do veículo e era levado de uma propriedade rural.
O crime de abigeato foi impedido pelo 3º Batalhão de Polícia de Choque, que prendeu os 3 indivíduos e um adolescente por crime de abigeato. Segundo informações, o novilho passa bem e foi devolvido ao seu proprietário. O que aconteceu também em Passo Fundo nessa manhã é uma grande operação da Polícia Federal mirando corrupção nas redes hospitalares da cidade. Segundo informações, uma investigação deflagrada nessa manhã através da Operação Círculo de Willis procura averiguar a ocorrência de crimes de corrupção, sonegação tributária a partir do fornecimento de materiais médicos e hospitalares para a realização de cirurgias através do SUS em hospitais de Passo Fundo. Participaram dessa ação 80 policiais federais, cumprindo 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Passo Fundo, Porto Alegre, Florianópolis, Lages e São Paulo. As investigações iniciaram em 2019, a partir de informações feitas na Operação Efeito Colateral, que apurou a ligação ilícita de médicos com empresas de fornecedores de materiais, mediante o recebimento de valores direcionados pelo uso de produtos específicos. Agora, com base nas provas, os apontamentos serão realizados a fim de investigar essa situação na rede hospitalar de Passo Fundo. Informação também para o Planalto Médio: na madrugada de ontem, um crime de vandalismo acabou ocorrendo na cidade. Cerca de 12 contêineres de lixo foram incendiados simultaneamente na cidade de Passo Fundo. As informações dão conta de que esses atos ocorreram principalmente na região central. A Secretaria de Meio Ambiente já está providenciando a substituição das unidades que foram queimadas e um boletim de ocorrência foi aberto para averiguar a origem desse ato de vandalismo. Informação para aqueles que já trabalharam numa das maiores indústrias do Rio Grande do Sul. O pagamento para ex-funcionários da Semeato deve acontecer daqui 3 meses. Segundo o juiz Marcelo Caon Pereira, da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, depois de passar pela primeira instância, o processo trabalhista envolvendo a Semeato foi julgado em Porto Alegre. A Justiça de 2º grau não alterou as decisões tomadas em Passo Fundo e todos os imóveis vendidos no leilão foram confirmados. Também foi obtido êxito na penhora dos bens da Semeato. Com isso, os pagamentos poderão ser retomados. No entanto, há os chamados embargos declaratórios, que, se forem acionados pelas partes contrárias, levam em torno de 3 meses para serem processados e não alteram as decisões. O cálculo, no primeiro momento, aponta que mais de 1.300 pessoas que trabalharam na Semeato devem ter seus pagamentos realizados. Ao todo, foi arrecadado em torno de 6.700.000 e os pagamentos devem gerar em torno de R$5.000. Questionado sobre as divergências que podem aparecer e repassar ao ex-funcionários, onde se questionava o sindicato da categoria ou os advogados, o juiz explicou que essa etapa já foi solucionada. Enfim, um caso que vai indo para a sua conclusão. A Semeato já chegou a ser uma das maiores indústrias de peças agrícolas da região sul e acabou sucumbindo. Nas informações para a vacinação que a gente tem para você e que mudaram a rota dos novos grupos prioritários, em uma decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, a partir de um recurso encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça Fabiano Dall'Azen, o STF diz que deve ser suspensa a vacinação dos profissionais da educação na cidade de Esteio. A Prefeitura diz que vai recorrer ao Pleno do Tribunal. O município já vacinou 900 trabalhadores de escolas das redes municipais, estadual e privada. Conforme informações, Esteio havia tomado essa decisão a partir da recomendação recebida pela FAMURS. Contudo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, levando em conta os grupos descritos pelo Plano Nacional de Imunização, recorreu ao STF alegando que deve ser respeitada a ordem disposta pelo Ministério da Saúde. O ministro Dias Toffoli acolheu o recurso do Ministério Público e pediu que Esteio suspenda a vacinação. Essa decisão é de hoje pela manhã, ainda não sabemos como isso vai refletir nos demais municípios gaúchos. Mas para você ter uma ideia, no Plano Nacional de Imunização, disposto pelo Ministério da Saúde,
Antes dos professores, é necessário ser vacinados os presidiários e os moradores de rua. Isso é o reflexo das atividades do Ministério da Saúde no Brasil, que procura priorizar presidiários ao invés de professores. Muita coisa ainda tem que ser modificada nesse país. Seguindo com informações e boas notícias para as obras no estado, a CCR Via Sul inicia a duplicação da BR-386 e 20 quilômetros da rodovia serão duplicados entre Lajeado e Carazinho. Segundo informações, 10 quilômetros devem ficar prontos já nesse ano e o restante ficará para o ano que vem. Falando em doses e vacinação, o estado deve receber na noite de hoje mais 364 mil doses de imunizantes que deverão chegar aí por conta do Ministério da Saúde. 127 mil doses são de Coronavac e 237 mil são da AstraZeneca e serão repassadas para a continuidade das etapas de vacinação. Informação sobre esta última madrugada em Porto Alegre, uma tragédia acabou acontecendo, uma casa de madeira pegou fogo e 3 crianças vieram a óbito. Segundo informações, o sinistro foi no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre, no final da madrugada. Vizinhos da residência localizada na rua Dona Teodora, próximo ao viaduto Leonel Brizola, relataram que por volta das 5 horas ouviram gritos e logo perceberam que o fogo havia consumido a casa. O casal conseguiu sair do imóvel, mas os filhos acabaram não resistindo. Seguindo com as notícias para o estado, a Patran, em uma patrulha realizada no Vale do Taquari, acabou apreendendo 50 metros de rede de pesca. A guarnição realizou o patrulhamento nas águas passando entre Lajeado e Estrela e acabou localizando esta grande quantidade, a pesca de arrasto, que é proibida no Rio Grande do Sul. Sendo essas as informações que nós tínhamos para este primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo no seu Expresso Meio-Dia. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos: perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira, Confiança, Farmácia e Manipulação, qualidade que você merece. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. No Benite você se diverte, você fica informado e tem muita cultura no Benite também. Nesta quinta-feira, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? Ela que é mestre em história, especialista em cultura afro-brasileira. Eu estou falando de Chaline de Souza, estará contando a sua história aqui nesse sofá. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor.
superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Retornando ao vivo com o seu Expresso Meio-Dia, a gente agora diz que em Nova Prata o termômetro faz 14 graus. Mas eu fui lá fora, tá muito mais frio do que isso. O sol brilha um pouco escondido através das nuvens, então a sensação térmica é um pouco mais baixa nesse momento. Nós contamos com o apoio da funerária Deck Giovanni e da Universidade de Caxias do Sul, campus Nova Prata. E agora, para você saber sobre a história da nossa região, Monalise Canali e nossa equipe foram até a cidade de São Jorge, conhecer aí uma capela que guarda mais de 75 anos de história. É a capela do Sagrado Coração de Maria. E Monalise fez uma excelente reportagem e eu aconselho que todos acompanhem. No retorno, sem intervalos, eu volto com as notícias do Brasil, que hoje estão bastante contundentes. Na CPI da pandemia, foi ouvido o superintendente da Pfizer no Brasil e as revelações que ele trouxe podem alterar as regras do jogo. Após a reportagem, eu conto por quê. Fique conosco no Expresso Meio-Dia. Hoje estamos mais uma vez no município de São Jorge, evidenciando a religiosidade desse local, trazendo consigo a raiz desse povo que é batalhador, desse povo que evidencia toda esta religião. Fé, trabalho e evangelização. Este é o slogan que norteia as ações da preparação aos 75 anos da paróquia aqui de São Jorge. Capelas e capitéis são fortes marcos que lembram toda esta trajetória. E hoje a nossa reportagem está aqui, na Capela Sagrado Coração de Maria, para te contar um pouco mais sobre esta igreja que ainda se mantém com a sua arquitetura de 1949, quando foi reconstruída, aqui na comunidade Entre Rios. Comunidade Sagrado Coração de Maria foi fundada em torno do ano de 1930, situado próximo ao rio Guabiju. Existia na época uma igreja que pertencia à paróquia do Paraí. E o pároco na época era o padre Félix Busato. Existia também naquela época uma escola, um salão e um cemitério. Os moradores que residiam próximos dessa comunidade, no seu entorno, eram as famílias Geraldo Ferreira e Caetano Berlato. A partir do ano de 1947, foi transferida para a comunidade de Entre Rios, por ter um número maior de moradores, distante a 1 quilômetro deste local. A imagem Sagrado Coração de Maria foi levada em procissão na nova capela, tanto que ela continuou essa nova capela com o mesmo nome, Sagrado Coração de Maria. E a fé e a devoção, ela continua muito viva entre o povo, entre nós e nossa comunidade. Na época, também nessa comunidade, foi construído um salão. E nesse salão também funcionava uma escola. E esta escola se chamava Francisco Maroso.
Essa comunidade também festeja Sagrado Coração de Maria, juntamente com o Santo Antão, no mês de janeiro. E no mês de maio também é comemorado a Romaria em honra a São Pelegrino, protetor do câncer. E neste ano se completa 50 anos de Romaria. A comunidade Sagrado Coração de Maria é um povo de muita fé, devoção, participativo, sempre para o bom andamento e o crescimento da mesma. Meu pai veio em 1929, por aí. Eu nasci em 1932. Quando me conheci como gente, já existia a capela em Entre Rios, né? E justamente o primeiro ano na aula, eu no colégio, era dentro da igreja. A escola municipal, o município de Nova Prata, pertencia àquela época, né? Escrevia justamente, quando na escola não tinha caderno naquela época, até escrevia num quadro, com uma canetazinha, né? Assim foi até terceiro ano. O capitel foi uma promessa da minha mãe. Minha mãe, na época, estava muito boa, ela fez promessa de fazer um capitel e botar Nossa Senhora de Caravaggio. E daí a família conseguiu, a família fez, o falecido pai, a família fez o capitel. Antigamente foi feito o capitel de madeira. Agora fizeram reformar de material e está lá o capitel ainda. Aqui tinha a serraria, tinha uma casa de comércio ali, veio vários moradores lá. E dali, através da comunidade, resolveram de transferir, né? Até tiveram uma divisão lá, uma parte da sociedade não concordava, daí foram para o Horto, lá para as contas, foram para o Cafundó, depois construíram uma na horta, né? Por causa da divisão, né? Aqui tinha uma casa de comércio, tinha serraria, né? Tinha sapateiro, tinha ferreiro, tinha... O capitel, minha mãe vivia com problema de saúde e daí ela pediu para o meu pai comprar uma santa, né? Daí foi lá o padre, eu acho, na época era o padre Guilherme Postal, então para trazer aqui a santa, não. Daí o padre Guilherme falou que era para fazer um capitel lá na encruzilhada ali que vai para o Paraí, né? Bastante. E a família cuida, tá bonito o capitel lá até hoje. Aqui é o nosso xodó, que gosta muito e participa e ajuda, e o que puder fazer a gente faz. Entre Rios é porque se nós quisermos ir a Paraí, temos que atravessar o rio Guabiju. Se nós quisermos ir a São Jorge, temos que atravessar o rio Guabiju. Se nós quisermos ir a Vanini, temos que atravessar o rio Careiro. Se nós quisermos ir a Davi Canabaro, temos que atravessar o rio Careiro. Onde é que tu mora? Eu moro lá em Entre Rios. Quando, em 47, foi construída esta capela, tá? E a sociedade não parou ali. Quando terminaram de pagar isso aqui, resolveram comprar um sino, que é referência na paróquia de São Jorge. E sobre a Romaria de São Pelegrino, em 1970, 71, por ali, 71, vários integrantes desta comunidade faleceram, perderam a vida por causa da terrível doença do câncer. Era vigário, aqui em São Jorge, o padre Estevão Vanin, muito devoto a São Pelegrino, protetor contra a doença do câncer. Ele incentivou a comunidade a comprar uma imagem, tá? E começar a fazer romarias para ver se conseguíamos. Tá? Então é o seguinte: no domingo anterior a gente levava em procissão a imagem até a paróquia de São Jorge e depois ela ficava até no dia da festa. Depois, no domingo seguinte, em procissão, a gente ia buscar a imagem daqui e a gente fazia a festa aqui. No decorrer do tempo, assim, a devoção ia aumentando, e não era só de São Jorge que vinha aqui na festa, vinham de outras comunidades. E também, às vezes, tinha mais gente a pé do que de carro. E também chegavam aqui e não tinha imagem aqui. Então, se resolveu de fazer, não levar mais a imagem a São Jorge, mas ter ela aqui. E a gente faz uma pequena procissão ali na hora, uma missa campal, porque essa igreja na época das festas se tornava pequena, tá? E depois, então, assim,
como em 70, agora seriam 50 anos, né? Em 71, 21, 50 anos. E então, assim, nós teríamos esse ano uma maior festa que seria o cinquentenário. Mas como por causa da pandemia, a gente suspendeu as festas. Mas é assim, não parou as festas por enquanto, mas a devoção sempre continua. Sim, então continua assim, o trido continua, assim não tendo a festa, a romaria que aconteceu, né, de duas romarias que não teve, mas o trido continua. A devoção, a oração continua, muitos romeiros vêm pedir a saúde ao São Peregrino, né? Pedir a saúde e agradecer pela cura do câncer, né? E junto com o São Peregrino, como falou o senhor, tem a Nossa Senhora de Caravaggio, né? Que vem vindo de lá do Capitel, porque é o mês de maio, o mês de Maria. Então assim a gente sempre bota junto na mesma data, né? Tipo da festa, né? Que sempre é o terceiro domingo do mês de maio. Que essa data é reservada justamente para essa romaria, que isso envolve acima de 1000 pessoas, né? E é sempre, todos os anos assim. Então a fé é bastante. Vem muita gente de outras comunidades a pé, procissão, rezando, né? Todo o tempo da caminhada. Vai acontecer sim, vai ser feito culto, né? Com celebração, com o ministro, né, que eu dou a comunhão para os romeiros que vêm. E assim, vai ser assim, menos a missa. A missa vai ser então no sábado, às 14h30. Quem gostaria de vir, com certeza, né, bem-vindo, porque é uma oração que eles vêm, se bem que não tem, né, não tendo festa, mas eles vêm a mesma coisa, rezar e vêm assim, pedindo orações sempre. Mas assim, não muito a aglomeração das pessoas no caso, mas então a missa vai ser campal, assim, aqui por fora da igreja, porque se montou muita gente, né? Então fica no lado de fora da igreja. A maioria vem sim e me procura, porque eu há 26 anos que eu estou responsável da igreja, eu pego e venho para cá, eu vou abrir a igreja e eu vou deixar eles assim, eles batem foto, eles fazem perguntas, quem isso, quem aquilo. Então o que eu sei, eu passo, né? No momento, assim, eles vêm e fazem a oração e agradecem, e é assim que continua, todo o tempo. Durante a semana, sim, me procurar. Então, no sábado, de sábado de tarde e no domingo, sim, está sempre aberta para os visitantes, sim, que vêm sempre com uma devoção de oração, né? Os visitantes. E assim mesmo, nós, esse ano que passou, tivemos também a Nossa Senhora do Sorriso, aqui nessa comunidade, que foi um ponto de muita devoção, com muito assim, encontro dos moradores de antes, há anos, né? Há muitos anos atrás. Então, a Nossa Senhora do Sorriso também fez muita pessoal ficar com bastante assim, devoção, né? E rezar e bastante lembranças do pessoal que vinha de fora, que antigamente moravam aqui. Então foi um motivo de muita bênçãos, que foi uma pessoa daqui mesmo, da comunidade, que fez esse ponto bom para o pessoal de Entre Rios. Então a igreja normalmente ela é um elemento central nas comunidades e nos pequenos núcleos populacionais. Normalmente ela é instalada próxima às casas comerciais e ela se torna um ponto de referência na identidade do local. Além disso, ela também é um ponto de socialização e um encontro para atividades em prol do bem-estar da comunidade. A linguagem arquitetônica da nossa igreja, então, ela é uma mescla e uma combinação da arquitetura colonial italiana com elementos e referências formais que nos remetem ao estilo neogótico. O estilo colonial italiano, ele se remete então a uma construção mais artesanal e ele faz uso dos materiais que existem nos locais. No nosso caso, como a comunidade tinha a presença de uma serraria e uma grande abundância de araucárias, foi efetuado o uso de tábuas serradas que foram doados pelo morador que tinha a serraria. Além disso, a nossa igreja também apresenta simetria, ornamentação discreta e simplicidade. São elementos que transmitem a ela uma imagem peculiar e significativa para a comunidade. A escada externa da edificação, antigamente, ela era efetuada em madeira e hoje ela foi substituída, então, por blocos de pedra. Outro elemento que sofreu alteração foi o altar. Ele era um altar em madeira, que posteriormente foi removido e substituído por um altar com menos ornamentação, ficando conservado somente o tabernáculo.
Porém, a igreja ela ainda tem diversos elementos originais. A gente pode destacar o piso, que ainda é original, o madeiramento, tanto o da igreja quanto do teto, e a sua pintura. Esses elementos, então, do forro, eles foram efetuados através do uso de arcos ogivais, que possibilitavam um pé direito mais elevado, através das abóbodas. Eles também traziam iluminação, e essa questão do pé direito mais elevado, ela vinha em função de que uma proximidade com Deus, a busca na proximidade com Deus, quem estava mais próximo, quanto mais alto, mais próximo. A cobertura, ela hoje permanece inalterada, ela tem 2 águas e telha de zinco, e o campanário, então, ele se encontra separado do corpo principal da igreja. A participação da comunidade e o envolvimento da mesma no processo construtivo, ele se dá através das esquadrias e das tábuas serradas que foram doadas pelos moradores. As esquadrias, elas também fazem uso de vitrais, e na fachada principal da igreja a gente tem a presença da rosácea, que é um elemento que também é caracterizado pelo estilo neogótico. A participação da comunidade continua sendo nessa igreja, eles têm um centro de convívio social e se torna uma cultura materializada, que retrata a história, a identidade e o valor simbólico dela para a comunidade. Muito bem, retornamos ao vivo e mandamos um abraço para o seu Luiz Carlos Galvão, que relata que aí a comunidade de Entre Rios é a terra natal dele e ele sentiu muita emoção com a reportagem. Seu Luiz Carlos, é exatamente esse o objetivo que a Conecta Mais tem, é de enaltecer os talentos e as belezas da nossa região para gerar esse tipo de reconhecimento. Na era da informação, nós utilizamos a tecnologia para destacar os potenciais das nossas cidades e dos nossos municípios. Seguindo com as informações, nós vamos às notícias do Brasil nessa manhã, passando por Brasília, porque amanhã está com a temperatura alta. No depoimento dessa manhã, o CEO da Pfizer para a América Latina trouxe declarações contundentes que devem alterar a rota da CPI da pandemia. De acordo com as declarações de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer e atual dirigente para o continente latino-americano, ele disse em depoimento à CPI que confirmou que Pazuello mentiu em depoimentos ao Senado e disse que o laboratório Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, conforme as notícias, né? De acordo com as declarações, Pazuello havia dito que a Pfizer havia oferecido 6 milhões de doses e foi desmentido pelo dirigente da empresa, que avisou que a empresa havia oferecido até 70 milhões de doses. Outros trechos que repercutem em demais portais da internet sobre os depoimentos de Carlos Murillo falam que o governo federal não aceitou propostas que previam o envio de 1,5 milhão de doses ainda em 2020. O gerente-geral da Pfizer também declarou que as conversas com o governo brasileiro iniciaram ainda no mês de maio de 2020 e, caso as condições fossem aceitas, o Brasil já teria a remessa das vacinas da Pfizer ainda no mês de dezembro de 2020, iniciando a vacinação muito tempo antes e não passando pelos atuais problemas aos quais nós estamos fazendo. O peso das declarações de Carlos Murillo à CPI da pandemia vão se refletir da seguinte maneira, caro telespectador. Quantas vidas poderiam ter sido salvas e a terceira onda, a mais fatal de todas, que poderia ter sido amenizada com a chegada desse pacote antecipado de vacinas. Essa é a conta que será feita a partir de agora. O depoimento segue sendo prestado no Senado e o clima está tenso no Senado Federal. Seguindo com as notícias do Poder Executivo, no dia de ontem, uma portaria autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro aumenta o salário de ministros e militares e do alto escalão em uma margem de até 69%. Essa portaria aí inclui o alto escalão e acaba rompendo o teto do funcionalismo. Com a regra editada pelo presidente Jair Bolsonaro, os salários de algumas autoridades da União passarão a ser de mais de R$ 66 mil
As informações são vinculadas também por vários portais no Brasil. Outra lei sancionada que vai alterar a rota das relações sociais é que traz aí que as grávidas devem passar por afastamento prévio das suas funções durante a pandemia. Foi sancionada essa lei que permite o afastamento de mulheres grávidas durante a pandemia de maneira integral. Elas não poderão retornar ao posto de trabalho e deverão aguardar aí o estado puerperal ser superado. Seguindo com as notícias também que nós temos aí, um abraço para Salete Toscan, que faz seus comentários na live do Facebook. Seguindo com as informações, o Senado também aprovou um texto que prevê a permanência do Pronamp de forma aí ad eternum. O texto vai à sanção. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deve virar uma política oficial de crédito do governo federal para todo o setor das micro e pequenas empresas. O Pronamp tem salvado a vida de muitos negócios no Brasil e é um crédito diferenciado pelas taxas e pelos prazos. O Senado agora quer que esse crédito se torne aí permanente. E para nós encerrarmos o Expresso Meio-Dia, relatamos ontem para vocês os conflitos que ocorrem no estado de Roraima por conta de garimpeiros e índios Yanomamis. Os garimpeiros querem invadir as reservas indígenas e os índios resistem. Tiroteios, inclusive com a Polícia Federal, foram relatados em vídeo. Dessa forma, na manhã de hoje, a informação que nós recebemos é que o Exército envia tropas para a Amazônia para combater os garimpeiros e dar segurança às reservas indígenas. Conforme o Exército, a equipe foi enviada dada a gravidade do cenário e deve prestar apoio logístico e de segurança a toda a região. Sendo essas as informações que nós tínhamos para o Expresso Meio-Dia dessa quinta-feira, eu me despeço desejando uma ótima tarde a todos e nós retornamos amanhã. Um abraço e uma boa tarde.